Olá, mundo! Eu sou a professora Ellen e hoje a gente vai falar sobre funções em JavaScript. Vamos fazer um novo arquivo aqui no nosso projeto. Vou colocar o nome dele de funções. Se tem uma musiquinha de fundo, é da pessoa que acabou de parar o carro aqui na frente da minha casa. Então, vamos colocar aqui o nome de funções. O que são funções? Funções são formas da gente separar o nosso código em vários pedaços em que a gente pode utilizar com vários valores. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um código e eu vou precisar que esse código... Então, pessoas falando. Eu preciso que esse código some duas variáveis. Mas eu vou precisar disso várias vezes durante o meu código, então eu faço uma função e só vou jogando os parâmetros para ela e assim... É difícil esse vídeo de funções. E assim a gente vai conseguir eliminar várias linhas de código, vai ficar bem mais simples o nosso código. Então eu vou colocar aqui meu script. Nós vamos começar com uma função simples. Por exemplo, ao invés de a gente ficar escrevendo document write br, a gente pode definir uma função para isso. Então, às vezes, você vai pegar um código JavaScript e não vai entender nada. Mas não é porque você não está entendendo, é porque a pessoa escolheu definir várias funções do estilo dela para ficar mais fácil o código dela. Então, vamos fazer essa função. Para a gente fazer uma função, a gente escreve function e a gente define o nome dela. No caso aqui, eu vou chamar de PL, que seria o nosso pular linha. Depois do nome da função, sempre vão vir esses parênteses. Esses parênteses a gente vai passar os parâmetros que a gente quer. Mais pra frente, quando tiver função com parâmetro, a gente vai entender melhor. Essa não tem parâmetro nenhum, tá? Abre chaves e dentro você vai colocar o que você quer dessa sua função. Então, eu quero document write e aqui eu vou escrever o meu br. Opa! Simples. Ok. Então, o que vai acontecer? Quando eu quiser, no meio do meu código, usar o br, ao invés de eu escrever document write br, eu só boto o meu pl vazio aqui, ponto e vírgula. E aí ele vai pular linha. Bom, então esse é um exemplo de função sem parâmetros. Até não sei se teria necessidade desse parênteses aqui, mas depois a gente dá uma olhada no teste e vê se vai dar aí. Agora, a gente vai fazer uma função procedimento. Existem algumas linguagens de programação que fazem diferenciação entre função e procedimento. Qual é a diferença? Um usa retorno, ele vai retornar um valor, e o outro não. Então, a gente vai fazer um exemplo primeiro sem retornar nenhum valor para a função. Da função, desculpa. E depois a gente vai fazer um exemplo retornando um valor. Então, como eu disse, aqui a gente vai usar todo o mesmo script, porém tem linguagens que eles fazem diferenciação entre esses scripts, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Eu vou fazer uma multiplicação de dois números, mas eu vou fazer isso dentro de uma função. Então, eu vou botar o function, vou colocar o nome da minha função, que eu vou chamar de multiplicar, e vou colocar aqui as variáveis A e B. Então, o que são essas variáveis? É onde eu vou estar recebendo e salvando os valores que eu quero multiplicar. Dentro da função, eu vou botar o var multi, que vai ser para salvar a multiplicação, A vezes B. E aqui eu vou usar o document write para escrever na tela a variável multi. Então, o que vai acontecer? Aqui não vai aparecer nada na tela do usuário. Ele só vai aparecer quando eu chamar a função, quando eu invocar a função. Então, como que a gente faz para invocar a função? A gente coloca ela, multiplicar, e a gente coloca aqui dois valores. Então, por exemplo, 2 e 3
Aí ele vai multiplicar este valor e vai mostrar na tela. Beleza. Vamos dar um F9, vamos ver se isso vai funcionar. F9. F9, tá? Já tô doida. Aqui. Botão direito, Shift F6. Ok. Então, aqui ele mostrou o número 6. Por que que ele mostrou o número 6? Ele pegou o 2, salvou dentro do A. Ele pegou o 3, salvou dentro do B. Aí ele foi dentro da função e fez 2 vezes 3, que dá 6, e salvou dentro de multi. Depois, ele só escreveu na tela a resposta. Aqui, eu só joguei 2 valores, mas a gente pode fazer o seguinte. A gente pode ter como variáveis N1, parse int, prompt, digite um número, ponto e vírgula, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, digite outro número. E vamos salvar dentro de N2. E aqui, multiplicar vai receber N1 e N2. Então, vai aparecer, ó, a função sempre vem antes da gente pedir as informações e chamar ela na tela, tá? Até de pedir as informações não, mas de chamar ela sim. Então, fiz a função, vou pedir para o meu usuário digitar um número, depois vou pedir para ele digitar outro número, vão ficar salvos dentro de N1 e N2. Aí ele vai passar para a função multiplicar o N1 e N2. Então, ele salva dentro de A o valor que está salvo dentro de N1, dentro de B o valor que está salvo dentro de N2, multiplica os dois e mostra na tela. Vamos ver se isso vai dar certo. Vou salvar aqui, ó, digite um número, sei lá, 4. Digite outro número, 5, 20. Então, deu certo, a multiplicação deu certo. Então, essa é uma função que a gente não tem um retorno, um return que a gente chama, tá? Agora, vamos fazer uma função com retorno. Beleza. Eu vou fazer a mesma função, só que agora usando return, que a gente chama. Então, ó, function, coloco o nome dela. Aqui eu vou chamar ela de multiplicação. Por quê? Para não dar erro com a função de cima, elas não podem ter o mesmo nome. Vou colocar C e D também para ter variáveis diferentes, tá? Ok. Então, dentro dessa função, essa função vai fazer o quê? Ela vai retornar a multiplicação de A por B, ok? Então, return é um retorno. Eu passo 2 informações e ele me retorna essa resposta. Então, ele me retorna a multiplicação dos dois. Poderia fazer qualquer cálculo. Eu botei A e B, não, C e D. Normal. Ok, agora como é que eu vou fazer? Eu vou copiar essa partezinha aqui de cima para ficar mais fácil. Também poderia só botar multiplicação e botar 2 números, que nem eu fiz antes, ou eu posso pedir para o usuário digitar. Então, aqui eu vou chamar de N3 e N4, só para não confundir com a de cima. Então, ele vai salvar os 2 números e depois a gente vai ter a multiplicação, que é o nome que eu dei para minha função. E a multiplicação vai receber o valor de N3 e o valor de N4. Beleza. Oremos. Vamos fazer aqui uma intervenção. Aqui para ele não dar ruim. Vamos ver se vai funcionar o nosso PL. Alt Shift F para identar. Aqui a gente pode colocar document write, função, procedimento e função retorno. Professora, qual das duas que eu vou usar? Depende da situação. Nesse caso aqui, tanto faz.
mas tem casos que a gente precisa do return, tem casos que a gente precisa de outro tipo ali do procedimento. Então, a primeira, vamos lá, 4 e 5, e a segunda, 4 e 5. Que bom que mostrou na tela a nossa resposta, né? Eu sei, tá faltando uma coisa. Quando a gente retorna esse valor, eu não posso simplesmente jogar ele aqui. Eu preciso salvar dentro de uma variável, que eu já esqueci, né? Multi, ok? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô salvando dentro da variável multi a resposta do retorno, e daí eu tenho que escrever na tela, né? Faltou escrever na tela, mas aqui... Ai, ai. Bom, pelo menos assim vocês percebem que a gente não vai lembrar de tudo sempre, a gente vai adaptando o nosso código e essas coisas. 3 e 4, 3 e 4. 12 e 12. Ó, agora sim. Então, ó, quando não tem retorno, no caso aqui é de cima, o nosso PL não deu certo, né? Ah, não deu certo, que daí não ficou tudo numa linha só, né? Será que se eu botar mais um, vamos ver. Vamos lá. Agora sim, ó, é que 1 já vai deixar na linha de baixo, 2, ele vai colocar mais um espacinho. Deixa eu fazer um teste. Tem que sempre botar os parênteses. Mesmo que não tenha... Ah, não tem nenhum parâmetro, beleza? Então, deixa só o parênteses vazio. Então, vamos lá. Aqui nessa função eu não tinha o return e eu já botei o document write. Digamos que eu estou fazendo um código e eu preciso mostrar na tela essa multiplicação, seria mais interessante usar dessa forma. Agora, eu estou fazendo um código e eu não preciso mostrar na tela. Isso aqui eu só mostrei porque, enfim, a gente está vendo um exemplo. Mas eu não preciso, eu quero salvar este valor dentro de uma variável e eu vou usar depois. Então, é mais interessante usar esse tipo de função. Então, quando que eu vou usar o return? Quando eu quero salvar essa informação dentro de uma variável para usar posteriormente ou para mostrar embaixo. E quando você não precisar necessariamente salvar essa informação dentro de uma variável, você usa uma função normalmente, ok? Agora eu vou te lançar um desafio. Você vai pegar o código do IMC, que eu fiz no vídeo anterior, se eu não me engano, e você vai escrever ele, só que em forma de função. No próximo vídeo eu dou essa resposta.